Fala, moçada! Tá começando mais um episódio do De Primeira, o programa que mostra pra você tudo sobre a Segundona Sanepar, a segunda divisão do Campeonato Paranaense, a divisão de acesso do nosso campeonato estadual aqui no Paraná. No programa de hoje, tudo sobre a sexta rodada da primeira fase da Segundona Sanepar. São 9 no total nessa primeira fase, então a gente já tá chegando aí na reta final. Até por isso, já tem time matematicamente classificado para as quartas de final da competição. E hoje a gente vai mostrar tudo para você, todos os gols, classificação, artilharia, tudo que aconteceu nessa sexta rodada da Segundona. Comigo hoje aqui no De Primeira, o Robson De Lázari. Tudo bom, Robson? Tudo bem, Portinho? Um abraço para você, um abraço a todos que nos acompanham, chegando aí perto cada vez mais da definição dos 8 times que vão brigar pelo acesso para a elite do futebol paranaense. E essa rodada, né, tem muita coisa para a gente ver. Tem time que ganhou pela primeira vez no campeonato, tem os 2 invictos que seguem sendo os 2 invictos da competição e tem um golaço debaixo de chuva. Olha, eu recomendo pra galera ficar ligada e pra gente trazer todos os detalhes, Portinho. E a gente avisou semana passada, né, que o homem não ia mais estar com a gente, ia viajar, ia lá pra Disney, lá enfrentar o Mickey numa pelada comemorativa. Por isso, agora nós temos aqui no De Primeira conosco o Guilherme Moreira. E aí, Gui, bem-vindo, cara. Obrigado, Porto. Robson De Lázari, todo mundo ligado aqui no De Primeira. Responsa, né? Porque substituiu o Perdigão, a lenda. Mas você vai bem na qualidade futebolística, é parecido. A gente tenta, na sede. Na sede. Não, principalmente aquela aguinha diferente lá, eu sou do mesmo nível que ele, eu acho. Veneno de rato, como diz o veneno de rato. Veneno de rato. Gosto de usar uma bermudinha também, hoje eu não vim porque tá frio, né? Eu tento parecer um pouquinho com ele, mas ele tá num nível bem acima. Tem que vir de Havaianas. Havaiana daí acho que um pouquinho demais. Uso Crocs. Crocs. Uso Crocs. E cortou o cabelo, né? Perdiga de cabelo estilo raspado, diferente. deu uma emagrecida boa. Perto dele faz academia. Eu fico bem, né? Isso aí. Se bem que o Perdiga faz academia também. O Perdiga foi embora e não foi sozinho, viu? Não foi sozinho. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês que ele levou itens aqui do nosso cenário. Mas antes de começar aqui o programa, os recados de sempre para você se inscrever no canal da Federação Paranaense de Futebol no YouTube, TV FPF, para assistir a todos os jogos da Segundona Sanepar de graça pela internet. Lá você também vai ver o programa de primeira e todos os conteúdos produzidos pela galera da federação. Aproveita então, se inscreve no canal se você não está inscrito, aperta o sininho aí para receber as notificações, deixa o seu like no nosso vídeo, compartilha o De Primeira com alguém, deixa o seu comentário aí também pra gente saber se você tá gostando do nosso programa. Nas redes sociais, @FederaçãoPR, no X, no Facebook, no Instagram, para você ficar por dentro de tudo que a federação faz aqui no futebol paranaense. Bom, vocês devem ter notado que a gente não tem mais o nosso belíssimo carrinho da Sanepar, né? Quem levou embora? Ficou conosco aqui durante algumas edições do De Primeira. O Perdigão foi lá para os Estados Unidos e falou que precisava, para pagar a viagem, vender água da Sanepar nas praias de Miami. E a gente flagrou esse momento em que o Perdigão levou o carrinho da Sanepar embora. Foi embora, nosso carrinho está de volta aqui na nossa belíssima geladeira, com o imã da Disney que o De Lázari trouxe, com o nosso queridíssimo pinguim. Está de volta aqui a nossa geladeirinha, porque o carrinho foi para os Estados Unidos. O Perdigão está vendendo água da Sanepar em Miami Beach. Na tela, maravilha, né? Na tela, os resultados aí da sexta rodada da Segundona Sanepar. Rodada 6, o Paranavaí goleou o Patriotas por 4-0, o jogo de sábado. Grande vitória aí do ACP, hein? Contra o Patriotas, que vinha muito bem na competição. Confronto direto ali, né? Confronto direto. O Patriotas tinha a chance até de se classificar também nessa rodada, mas foi goleado. Toledo e Batel empataram 1-1, Batel segue invicto. Laranja e Galo Mecânica. Laranja Maringá e Galo Mecânica. Laranja Mecânica e Galo Maringá empataram 0-0. Tudo bem que o Galo tá se mostrando uma máquina. Calma. Galo Mecânico. Tá invicto ainda o Galo Mecânico. O Foz do Iguaçu venceu o Nacional 3-2, um jogaço lá na fronteira. E o Iguaçu venceu o PSTC por 2-0, primeira vitória do Iguaçu. O PSTC segue sem ganhar de ninguém. Acho que esse é um dos destaques da rodada, né? O duelo da parte lá de baixo, 2 times que ainda não tinham vencido, chegando na sexta rodada, e o Iguaçu
consegue uma vitória importantíssima e o PSTC também segue vivo, porque tá lutando contra o rebaixamento, tá lutando pela classificação, é emoção até o fim, porque ou classifica ou cai. O Galo e o Batel seguindo invicto, e essa goleada do ACP sobre o Patriotas. O Patriotas vinha bem na competição, tinha assumido a segunda colocação na tabela. Terceiro jogo do ACP sob o comando do Fael, perdeu na primeira, mas ganhou as duas outras, deu uma boa subida também o ACP. Tchê, né? Opa, isso, ser embaixador. Na onda do embaixador. Isso. E governador, como diz o Pedigra. E finalmente saiu a primeira vitória ali do Iguaçu. A gente sempre pensa que o Iguaçu vai brigar lá em cima, né? Ano passado também já fez uma segundona pensando na classificação. E agora consegue a primeira vitória. Fiz até a estreia deles, não foi um jogo ruim do Iguaçu lá contra o Nacional. Perdeu, mas agora vencendo o PSTC se coloca na briga novamente ali para tentar uma classificação. O que fica de ponto negativo um pouquinho o PSTC, né? A gente esperava um pouquinho mais do PSTC, time já com tradição do futebol paranaense. Tá decepcionando um pouquinho, mas ainda tem tempo de tentar se recuperar. O sósia do Portinho. O Reginaldo Vital, belíssimo, um homem belíssimo, mas que por enquanto ainda não tá conseguindo fazer o seu time se dar bem. A gente tem a camisa do Iguaçu para comemorar, que é a primeira vitória do Iguaçu na temporada da segundona. O amarelão tá aí hoje enfeitando o nosso... Inclusive, cobrei o pessoal do Iguaçu lá na primeira rodada do Nacional, no chat lá, tava todo mundo acompanhando, né, a transmissão da Federação Paranaense de Futebol. Falei, aí, quem quiser mandar camisa, e vai chegar a camisa, hein? Os caras buscaram e me mandar a camisetinha aí. Na verdade, já tá em Curitiba, tem que buscar a camisa. Legal, maravilha. Agora esse negócio do pessoal do Iguaçu. Agora esse negócio do Portinho, viu, Moreira? É que o Vital era bem parecido mesmo com o Portinho quando os dois estavam careca. Agora o homem... tá cabeludo, né? Agora deu uma diferença diferente, né? Faz até um charminho aqui agora. Até topete. Bora lá então ver todos os gols aí dessa rodada da segundona Sanepar, começando pela goleada do Paranavaí pra cima do Patriotas. Um resultado espetacular aí pro ACP, pro vermelhinho do fim da linha. 4-0 jogando em casa lá no Valdemiro Wagner. Primeiro gol do jogo, jogada do Cirilo pro David abrir o placar, fazer 1-0. Arrancada ali no meio dos zagueiros, hein? O Dirceu acabou não chegando pro corte e o toque pro meio. Pensou que era melhor, vou fazer o pênalti ou deixar a jogada, né? E rolou, às vezes é melhor deixar a jogada, porque daí o cara erra o passe. Não, dá uma chance pro goleiro também. Exatamente. Mas não, no fim, ele fez o gol mesmo. Segundo tempo, cruzamento do Miguel, e aí é o Cirilo que faz o segundo gol, ele que tinha feito a jogada. Participando do primeiro, dá uma assistência, um gol, já dá pra ser o homem da partida já. 2 participações em gol. Pelo lado direito de volta. Terceiro gol, Riquelme invade a área e chuta no meio das pernas do goleiro Denison. Na cara do goleiro, né? Não tinha muito ali o que fazer, mas... No meio das pernas, não tem muita explicação também. E a cara da derrota do goleiro, né? Quando leva aquele gol, né? Tem que dar umas baratinadas, vai tomar uma aguinha. E foi mais uma assistência do Cirilo ali. O homem tava impossível. 2 assistências e um gol nos 3 primeiros gols. E aí já no finalzinho do jogo vai sair o 4º gol, marcado pelo Jonas. Dos 4 gols, 3 vindo pelo lado direito, né? De ataque do Paranavaí, lado esquerdo da defesa do Patriotas. Muito espaço, né? Até representantes desses 2 times aí, eu conversei com eles durante essa última semana. Tive informações, né? Não diretamente conversei com os 2, com um deles sim. Mas o Patriotas teve alguns desfalques. O Eltinho, que normalmente é o capitão até do time, ele e o Dirceu são os líderes do time. O Eltinho sofreu uma lesão na vitória sobre o PSTC e ficou fora, não se sabe quando ele volta. E no ACP, é bem representativo essa subida do time depois da chegada do Fael. Foi o técnico que levou o Rio Branco ao acesso no ano passado, né? E o auxiliar dele é o Giancarlo, que jogou no Paraná, foi artilheiro do Tricolor, tá aí também buscando espaço na carreira como técnico, né? O meia? Não, o centroavante. Centroavante, Nossa, Giancarlo, verdade. Passou a ser a Norte, Curitiba. Exatamente. Tá trabalhando já o 2º ano seguido como auxiliar do Fael. Então é um time que, depois da chegada da nova comissão técnica, perdeu o primeiro jogo pro Laranja,
mas depois conseguiu 2 vitórias importantíssimas, essa de goleada, e subiu bem na classificação no campeonato. A gente fala do fator novo, né? Trocar técnico, mesmo que trocou no comecinho, muita gente vai falar, planejamento todo errado, mas o fato novo muitas vezes ajuda mesmo, né? Essa troca de técnico no primeiro jogo do Fael não fez efeito, mas a partir daí com um pouquinho mais de tempo, e o bom da segundona ali que tem uma semana cheia de trabalho, né? Aí o fato novo consegue mesmo ter um pouco mais de trabalho, dá pra plantar as ideias do novo treinador e o Fael conseguindo colocar o Paranavaí já na vice-liderança. A gente tá vendo podia ser os lances da partida e no primeiro tempo o Patriotas ainda teve ali algumas oportunidades. É na segunda etapa que o negócio deslancha mesmo, que o Paranavaí constrói a sua goleada. E uma jogada ali de 2 ex-jogadores do Paraná. O Gabriel Pires deu toque pra direita e o Vinícius Kiss chutou cruzado ali. Foi o segundo jogo do Kiss com a camisa do Patriotas, o primeiro como titular. O Patriotas que tivesse ganhado, estava classificado matematicamente, acabou tomando essa goleada aí do Paranavaí, mas continua bem no campeonato. Bora para Toledo, vamos lá pro oeste do estado, estádio 14 de dezembro, Toledo enfrentou o Batel de Guarapuava. O jogo terminou empatado em 1-1, o que mantém o Batel de Guarapuava invicto na competição. É o Toledo que vai sair na frente. Comecinho de jogo, né? 1 minuto ali, ó. É o primeiro tempo, 2 minutos, quase 3 minutos de jogo. O Ian cabeceia pra fazer 1-0. Jovem time do Toledo. Esse time do Toledo a gente tem acompanhado, né, Porto? Até a expressão dos jogadores, assim, todos jogadores muito jovens, e é um time muito batalhador. Tem conseguido alguns resultados ali até surpreendentes. Agora não venceu o Batel, mas segue firme ali no objetivo dele, que é buscar uma classificação. Não entrou na zona de rebaixamento até agora. O do Atlético ele reclama que sempre cobram um escanteio no primeiro pau, nunca dá em nada, né? Mas quando é treinadinho ali, o Toledo funcionou. No final do primeiro tempo, o gol de empate do Batel com o Andrei Jacaré. Um belo gol, né? Você antecipou a marcação e empatou. O Andrei já tinha um gol bonito nessa segundona, né? Na partida contra o ACP, ele fez um gol de chapada de fora da área, né? E agora o segundo gol dele naquele famoso taquito. Meio que sem olhar pro gol, conseguindo desvio numa bola que veio alta no cruzamento da esquerda. O Batel faz uma ótima campanha e vem seguindo aquela receita. Ele não perde. Geralmente ganha em casa, geralmente empata pega um fora, pontinho fora, né? E tá seguindo a receita para se classificar. E lance difícil, né? Você vê que o goleiro tem a reação rápida também, né? Mas o assistente 2 lá tava bem colocado e conseguiu ver o gol na hora. Não teve nem reclamação. Quando pensou em reclamar, os jogadores ali do Toledo já confirmou o gol. No data dela, Porto, no data dela, esse gol do Andrei Jacaré, né, o gol do Batel, ele foi classificado como o segundo mais bonito da rodada. O primeiro a gente ainda vai ver, vai passar daqui a pouco. Mas é uma bola difícil aquela ali de pegar. Né? Foi consciente. Foi classificado em segundo lugar o gol do Andrei Jacaré no quesito beleza. É legal que a galera do Batel, lá em Guarapuava, tem se vangloriado, tem comemorado muito o fato de ter a maior invencibilidade do Brasil atualmente. Em termos de tempo sem perder, né? Não em número de jogos, imagino, mas em meses sem perder, porque na terceirona do ano passado já tinha sido uma campanha muito boa e agora na segundona não perdeu até agora de ninguém, 6 rodadas, então a galera de Guarapuava falou, somos invencíveis. Não, o trabalho do Lúcio Rodrigues, o treinador, é um trabalho já de longo prazo, consistente, conseguiu o acesso e você vê o time em campo esse ano, você vê que os jogadores se conhecem, tem um bom entrosamento, do meio pra frente ali, o Japa, número 7, o Canhotinho, é muito bom jogador, o Guilherme Lisboa, camisa 10, e o Andrei Jacaré, que é o matador do time, já tem 2 belíssimos gols na campanha do Batel. Eu só, né, também voltando ao data dela, né, o data dela elegeu as camisas, a camisa escura do Batel e a camisa escura do Patriotas como as mais bonitas do campeonato. Mas nenhum dos dois jogou nessa rodada. Olha aí, estão desafiando dois jogaram de estética e moda do De Lázari e aí também não ganharam na rodada. É muito legal ver o Batel de volta, né, com força. É muito nostálgico pra mim, pessoalmente, os anos 90, Batel de Guarapuava, sempre muito forte, né? Sempre na primeira divisão. E Guarapuava é uma cidade grande aqui do estado, também tem que ter um time com boa representação.
representatividade na competição e vem da terceirona, agora já na segundona buscando essa classificação, invicto. E gosto muito do Batel, pra falar a verdade ali, pra uma questão mais pessoal. E é bom ver ele pelo menos na segunda e já brigando ali para um possível acesso para a elite de futebol paranaense. A maior invencibilidade do Brasil, Guarapuava, Batel de Guarapuava, não perde de ninguém. Em Arapongas, Estádio dos Pássaros, um jogo sem gols, 0-0 entre o Laranja Mecânica e o Galo Maringá. O Galo invicto também no campeonato, não perdeu de ninguém ainda. Esse aí ficou mesmo no 0-0, destaque para os goleiros, viu? O Thiago, goleiro do Laranja Mecânica, e o Caio, goleiro do Galo, foram os destaques da partida, segurando aí o 0-0 no jogo. Não veio a vitória, mas veio a classificação, né, pro Galo Maringá. Isso. Depois a gente vai ver, né, Porto, ali a classificação. Podemos até mostrar ali na prática, né, que não tem mais como o Galo sair do grupo dos 8, mas era uma questão de tempo, assim. Tava virtualmente já certo, vem embalado, invicto na liderança e olha que defesa do goleiro do Laranja. Os goleiros foram bem. E o Laranja é um time que cresceu na competição. Ele não começou tão bem o campeonato e de repente deu uma guinada, deu uma subida a ponto de fazer esse jogo aí equilibradíssimo, com o líder do campeonato, onde vitória para um lado, vitória para o outro, estaria de bom tamanho pelo volume de chances para as duas equipes. Mas eu lembro do ano passado também, que foi o Rio Branco, começou muito bem a segundona, no finalzinho deu uma quedinha, que quase fica de fora, né? Então o Galo Maringá já consegue essa classificação com 3 rodadas de antecedência e tá fazendo um belo trabalho, mas poderia ter vencido, né? Várias defesas ali do Thiago do Laranja Mecânica. É um jogo que teve várias oportunidades aí de gol mesmo, mas realmente não saiu do zero. Na noite do sábado, né, quando terminou o jogo, não estava ainda classificado o Laranja Mecânica, mas... O Galo, mas depois com o complemento da rodada foi confirmada, assim, a classificação do Galo Maringá. E o Galo que é dirigido pelo Rafael Andrade, que é um treinador especialista em acessos, né? A nossa diretora de comunicação aqui da Achei FPF. que já era o Data Scout, Não. já de voz, já ia começar. A nossa diretora de comunicação, a Lara Mota, até estava com um levantamento aí algumas rodadas atrás, que ele é um dos recordistas em acesso, Rafael Andrade. Então, encaixou bem nesse time do Galo, que é um dos 2 times que caíram, né? Você vê a diferença. O Galo tá em primeiro, o PSTC, que é outro que caiu, não faz uma boa campanha esse ano, tá em último. E assim, pegar técnico com experiência de acesso é sempre uma busca das diretorias, né? E faz diferença. Você conhecer o futebol, conhecer a competição principalmente, e o Galo foi muito bem acertando com esse treinador para buscar esse acesso, né? Quando tem esse histórico, normalmente é positivo. Se não pega o acesso, vai brigar pelo acesso. É muito raro ter um treinador ali com essa bagagem que não brigue lá em cima e vai ter que disputar pelo rebaixamento. E temos então, portanto, o primeiro time com vaga garantida nas quartas de final. O Galo Maringá está classificado. Parabéns aí pro Galo Maringá, o primeiro time garantido no mata-mata da segundona Sanepar. Cidade em alta lá, né? Pois é, isso que eu ia falar, cara. Continua a cidade de Maringá vivendo um momento espetacular aí no futebol. Olha aí, o que tem na água em Maringá tá funcionando, né? Porque o Maringá na Série C e o Galo Maringá na segundona Sanepar, muito bem. Até tropeçou ontem, o Maringá. Mas tá bem na classificação. Tá bem, né? Saiu atrás do Botafogo, da Paraíba, depois buscou o empate 1-1, né? Pelo menos não perdeu, um tropecinho em casa, mas tá bem na Série C, postulante ao acesso, com certeza, né? Até pela estrutura, por tudo que o Maringá vem fazendo nos últimos anos, com a manutenção do Jorge Castilho. E ainda tem um Galo agora nessa semana pela Copa do Brasil. E o Galo não anda jogando bem, né? O Galo Mineiro. O Galo Mineiro, né? E não anda jogando bem. O Galo empatou ontem também com o Cruzeiro no Clássico lá no Mineirão. O Cuca não tá conseguindo encaixar esse time do Atlético Mineiro. E se na ida o Maringá poderia já ter aprontado mais, né? Poderia ter conseguido uma vitória até com uma boa condição de vantagem. Acho que lá na pressão, o Galo e o Maringá sabe jogar esses jogos decisivos, né? Tá acostumado. O Dogão caçando o Galo, mas não é o Galo Maringá. É o Galo Mineiro. Saiba ano que vem vai caçar o Galo Maringá. Primeira divisão. Grande momento aí do futebol maringaense. Agora a gente vai para a União da Vitória, onde rolou o confronto dos times que não tinham ganhado ainda. O Iguaçu enfrentou o PSTC. Tudo para dar empate.
Mas não deu. Não deu. O Iguaçu ganhou. Estamos aqui com a camisa do Iguaçu para celebrar a primeira vitória do Iguaçu de União da Vitória, que abriu o placar com Flávio René. Isso daí tá em qual? Em terceiro no teu Data Scout? Bonito esse gol. O uniforme? Não, o gol bonito gol, também. Gol bonito. Matou, já pegou de primeira no alto lá. Tá em terceiro. Golaço. Qualidade. Centravantão, né? Altão, Flávio René. Segundo tempo, outro bonito gol aí, ó, do Iguaçu. O Flávio René é conhecidíssimo no futebol paranense, né? Tá sempre ali rodando os times, tanto na Série A quanto na segundona do Paranaense. E fez um bonito gol. Foi do Vandinha esse Não, gol? esse foi o Morassi. Morassi. Lançamento bonito, ele, ó. Golaço também, hein? Golaço, encobrindo aí o goleiro. 2 bonitos gols. Nosso colega lá atrás não sabia o que fazer. Não, era você lá. Era você lá, Porto. Meu Deus, que golaço. Felizmente não era eu, não. Nunca fui a União da Vitória. Belo gol. A torcida... Eu sempre reparo naquela faixa da torcida organizada do Iguaçu. Febre amarela. Mas essa é a febre do bem, né? É a febre do bem. E assim, o Iguaçu já trocou de técnico, né? Tá o Rodrigo Casca agora, segundo jogo dele, que entrou no lugar do Richard Malca. O Casca passou pelo Paraná, né? Isso, passou pelo Paraná. Fundamental ter conseguido esse resultado aí, porque eu até falei semana passada no programa, né, Portinho? Esse jogo aí, quem ganha dá uma respirada, quem perde tava mais ferrado do que já tava, e o empate, os dois ficariam abraçadíssimos lá embaixo. Então, para quem venceu esse jogo, é fundamental para seguir sonhando, inclusive, com a classificação. Ele entrou na briga de novo, né? A gente vai ver a classificação total daqui a pouco, mas esses 3 pontos aí colocam o Iguaçu na briga. Como a gente tem falado, são 10 times, 8 se classificam e 2 caem. Então, o Iguaçu volta a sonhar com a vaga, enquanto o PSTC se complica. Faltam 3 rodadas para terminar a primeira fase, o time não ganhou de ninguém ainda. Precisa encontrar forças para se recuperar nesse finalzinho de primeira fase para evitar uma queda para a terceira divisão na escadinha, né? Porque ano passado estava na primeira, esse ano está na segunda. E pelos lances, o PSTC não fez absolutamente nada, né? Exatamente. Não tentou nada. Era pro Iguaçu até ter feito mais. O goleirão ali conseguiu fazer algumas boas defesas. O Flávio René que fez um gol, perdeu o outro. Agora eu tava lembrando, o Flávio René jogou reta final do Suburbano ano passado também. Agora que eu tô lembrando aqui num dos jogos que foram pros pênaltis lá contra o Iguaçu. Ele até bateu pênalti. O time dele, agora não vou lembrar de cabeça, acho que era o Quitéria. Ele tava lá no Santa Quitéria no passado. Então, no Suburbano. Tava no amarelo também. Belíssimo gol aí do Morassi, o segundo gol do Iguaçu. Bela vitória aí do time de União da Vitória para entrar mais uma vez na briga pela classificação por uma vaga nas quartas de final. Bom, a gente vai para a fronteira agora, lá para Foz do Iguaçu, estádio do ABC, onde rolou o jogo mais emocionante da rodada na segundona Sanepar. 3-2 espetacular entre o Foz do Iguaçu e o Nacional de Campo Mourão. Um jogo bem movimentado, decidido só no finalzinho. Ó o ventão, por enquanto é ventão, anunciando o que em breve vai acontecer. As árvores balançando porque a tempestade vem aí. Ó a bandeirinha de escanteio deitada. 1-0 Foz, gol do Dudu Bahia de cabeça. Lá é um calor danado, né, em Foz do Iguaçu. Quando chove, chove bem. Mas quando vem, é igual Salvador, né? Salvador também, um calor absurdo, mas quando chove, mano... Eu tive esse azar de ir pra Bahia pegar 3 dias de chuva na Bahia. Agora, a chuva já caiu legal, a chuva agora. Temporal e um golaço do Lucão. Driblando o goleiro, debaixo do temporal, chegando na frente do goleiro. Ó. Sabe quando eu vi foi bonito. O lance, tava esperando a bola ficar numa poça, sabe? Quando o cara fala, não vou carregar essa bola aqui, em vez de chutar direto, ela fica e perde o gol. A drenagem, mas a bola a drenagem funcionando funcionando bem. ABC ali. Já pela chuva. Parecia que seria uma vitória tranquila do Foz, mas o Nacional se recuperou. Um belo gol de Darlisson para diminuir ainda no primeiro tempo. Camisa 10. Cobrança de falta do Wembley e o Darlisson diminuindo. No segundo tempo já parou a chuva, o sol já vai surgindo, a Dona Aranha continua a subir e o Lucas Bueno empata o jogo. 2-2. É o Breno 5 ali. O amigo do Perdigo, o polaquinho da 5, Breno. Jogava no São Joséense. Já é o segundo ano dele seguido aí na segundona no Foz. E aí aos 48 do segundo tempo, o Foz salvou a vitória que parecia que ia vir. Quase não veio, mas veio.
Cruzamento do Alex Rocha e o Marcos Uberaba, Ele. amigo aqui de primeira, faz o gol da Representando o vitória. Perdigão que não veio, né, hoje. Fez o gol da vitória. No finalzinho foi lá buscar a bandeirinha de escanteio. Jogada do Iago ali, né? Passou Isso. pelo Paraná também. E o Marcos Uberaba, eu não tenho esse levantamento no data dela, mas tenho certeza que ele é certamente a melhor relação tempo em campo-gol. Porque ele não é titular do Foz, mas já tem 3 gols no campeonato, é um dos artilheiros aí da competição e entra para marcar o gol da vitória do time da Fronteira. Tem muito aquelas matérias, né, principalmente quando o atacante é caro, o Neymar agora no Santos, né, que tá caro o gol dele lá. Ô, louco. Faz a conta do salário do gol, né? Exatamente, agora o Uberaba em compensação Uberaba valendo tá valendo a fora. pena, Tá valendo mais, dá pra dar uma choradinha ali pedindo aumentinho. Foi, jogo emocionante. 2-0 Foz, aí o Nacional empata, mas no finalzinho o time da Fronteira faz o gol da vitória. Gol que valeu, inclusive, a ultrapassagem na tabela. O Foz passou direto. o Nacional. Né? Eram 2 times assim que se não se cuidam, podiam se aproximar muito lá da parte de baixo, que é o risco que agora o Nacional vai correr para as últimas rodadas, e o Foz dá uma boa respirada ali para ficar mais perto até de se garantir nas 3 rodadas finais entre os 8 classificados. E quase pega ainda. Teve tudo, ó, essa ventania aí impressionante. Ó, antes da chuva. Árvore lá atrás. Tava armando Armando Tava temporal. avisando, né? e depois veio mesmo. Depois veio também com Visando os vontade. jogadores, eles têm que trocar ali a trava da chuteira, né, por causa da chuva. É isso, grande vitória do Foz do Iguaçu pra cima do Nacional de Campo Mourão. Bom, o De Lázaro, você falou da tua escolha aí do segundo lugar mais bonito, do terceiro também, mas e o destaque? Qual foi o gol mais bonito na sua opinião, hein, Robson? Pelo contexto ali também. Temporal absurdo. Chuvarada danada. Habilidade do cara. Percepção. Chegar na frente do goleiro. Tirar do goleiro e mandar pra rede. Lucão do Foz. Lucão do Foz do Iguaçu, destaque da rodada, dessa sexta rodada da Segundona Sanepar, fazendo um golaço, driblando o goleiro, já no momento em que o temporal tinha caído lá em Foz do Iguaçu. Aí tá ele. Como disse o Gui, aquele perigo, né? De repente uma poça ali, parar a bola, mas não rolou. Eu votaria no Moraci, viu? Golaço. É. O de cobertura? Pô, o passe foi nas costas da zaga ali. E tem muito atacante que nessa hora treme, né? Fica cara a cara que o goleiro não sabe o que fazer. E ele, com muita categoria, bateu cobertura ali no segundo gol do Iguaçu. Mas o contexto chuva. Foi um bom voto. Vamos ver a artilharia do campeonato? Como é que tá a artilharia da Segundona Sanepar depois de 6 rodadas realizadas até agora? A gente tem na liderança o Leandro Córdova e também o Marcos Uberaba. 3 gols para cada um. O Córdova do Galo Maringá, o Uberaba do Foz do Iguaçu. 3 gols marcados, como disse o Robson, né? O Uberaba muitas vezes nem começa como titular e tem 3 gols marcados já. E aí com 2 gols tem uma galera. O Andrei do Batel, o Gênesis do ACP, o Lucas Alves do Foz, o Jordan do Galo, o Guilherme Lisboa do Batel, o Lincoln do Batel, o Dudu Bahia do Foz, o José do ACP, o Nixon do Iguaçu, o Éder Batista do Patriotas e o Lucas do Nacional. Lucas do Nacional, que tem o Lucas Alves também, que é do Foz. Tudo muito equilibrado ainda nessa artilharia. A classificação da Segundona traz na liderança e já com a classificação garantida para a próxima fase, o Galo Maringá. São 14 pontos e até deu uma disparadinha ali com relação aos outros times. Aí depois muito equilíbrio entre o ACP, segundo colocado, 10 pontos, Patriotas em terceiro, 10 pontos, Batel em quarto, 10 pontos, Laranja em quinto, 9, Foz em sexto, 8, Nacional em sétimo, 8 pontos também. Só 2 pontinhos separando o vice-líder ACP e o sétimo colocado, que é o Nacional de Campo Mourão. Aí depois a galera que tá ali embaixo, né, nessa de classifica ou cai? O Toledo, nesse momento, classificado, em oitavo com 5 pontos. Na ZR, o Iguaçu em nono lugar com 4. E o PSTC, lanterníssimo, com apenas 2 pontos. O único que não ganhou é o PSTC. Os únicos que não perderam são Galo e Batel de Guarapuava. Chama atenção ali os 2 primeiros colocados com as melhores defesas. Um golzinho só sofrido pelo Galo Maringá, 4 do ACP. Mas do mesmo jeito da outra parte da tabela do PSTC, ele falou que ainda tem tempo. E tem, né? São 3 rodadas ali, o oitavo Toledo, 5 pontos. Uma vitória já cola no Toledo.
se o Toledo tropeçar na rodada, mas eu acho que vai provavelmente ficar nessa briga entre esses três, né? Toledo, Iguaçu e PSTC. Esse acho que é o cenário assim mais claro. Claro que o Galo já classificado, com 4 pontos de vantagem, mas o cenário ali que tá pintando para as 3 rodadas finais é Toledo, Iguaçu e PSTC disputando uma vaga na classificação e, infelizmente, duas vão cair, né? que vão cair. Acho improvável que tenha uma mudança ali, né? A não ser que venha alguma derrocada maior de algum time que tá mais acima. A gente tem são 4 equipes empatadas com o melhor ataque. O Galo, o ACP, o Batel e o Foz. 9 gols para cada um. O pior ataque é o do PSTC, dois golzinhos só até agora. Melhor defesa do Galo, só tomou 1 gol, impressionante. E a pior defesa é a do Iguaçu, já tomou 10 gols na competição. Os 2 empates do Galo no campeonato foram por 0-0. Então ele nem no empate ele toma gol. Jogos, só tomou 1 gol, realmente defesa excelente. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar da segundona Sanepar. Agora é hora de falar de futebol amador, Suburbana. Inclusive, no ano passado era o Gui que fazia esse papel aqui com a gente, né? Acompanhando os jogos da Suburbana. Tava lá, mas a Cap é muito mais fofinha, né? Muito mais carisma do que eu, né? A Cap derrubou o Gui e tá fazendo um sucesso danado. A Cap dessa vez foi acompanhar um jogo da Série B da Suburbana. A Série A teve rodada, teve muitos gols, mas a Capi foi lá dar uma moral pra galera que tá na Série B do futebol amador aqui de Curitiba. Dale, Capi! Oi, pessoal! Vocês estavam com saudade de mim? Eu voltei pra trazer pra vocês todas as notícias da nossa Suburbana. Na Série A, o Novo Mundo assumiu a liderança depois de vencer o Ipiranga por 6-1. O Capão Raso, que era líder, perdeu em casa para o Nova Orleans por 2-1. E que jogão foi Pilarzinho e Santa Quitéria. Deu 3-3, com 2 gols, sabe de quem? Do Rafinha. Eu era fã dele no Coritiba. O Vila Sandra perdeu para o Vila Fani por 2-0. O Iguaçu levou 3-1 do Reno Vicente em casa. Foi o dia dos visitantes, porque o Trieste também venceu. Fez 2-0 no combate Barreirinha. Dessa vez, eu fui ver a Série B, lá no Ecoplace, no Xaxim. E foi goleada. O Urano ganhou do Olímpico por 5-0. Foi muito legal ver tudo de perto e ganhar o carinho da torcida da Série B também. Os outros jogos estão no site da federação e no Instagram que você já sabe, Suburbana FPF. Tchau, gente, até semana que vem. Já tô com saudade. Valeu, Capi, acompanhando a Série B da Suburbana. Que maravilha. Goleada do Urano, 5-0, né, contra o Olímpico. O Urano tá muito bem na Série B da Suburbana. Inclusive, esse final de semana, aí, nos últimos dias, o Fernandinho foi visitar lá o Urano. O Urano também trocou o gramado. Muitos times da Suburbana trocando o gramado pra competição, melhorando ainda mais o campeonato. O Fernandinho lá tava visitando. Não sei o que tá fazendo lá. Né, ele é muito amigo do Leonardo, né? Que jogou no Shakhtar. E acho que mais ou menos contemporâneo a ele. Que tem a ligação aí também com o Urano, né? Com o futebol amador. Tava lá dando uma moralzinha, mas o Urano muito bem. O Urano, nos últimos 2 anos, sempre batendo na trave pra voltar, pra subir, não consegue. Vamos ver se esse ano vai, né? É isso aí, a Capi fazendo sucesso também na segunda divisão do Amador. E a Capi já deve ter experimentado o Porto, mas eu queria perguntar pro Moreira, porque ele também é mestre na Suburbana. Qual que é o melhor? Tava lá. O melhor pão com bife da Suburbana. Cara, daí não posso voltar nos ossos, né? Mas eu acho que do Pilarzinho e do Iguaçu estão batendo ali entre os melhores. Maravilha. Pô, o Pilarzinho é perto da gente. Opa, vamos lá. Classificação da Série A da Suburbana, vamos dar uma olhada como é que ficou. O Novo Mundo lidera, 12 pontos, Capão Raso tem 11. O terceiro lugar é do Nova Orleans, 10 pontos. O Trieste também tem 10, o Iguaçu tem 9, o Combate Barreirinha 9, Santa Quitéria 9, Operário Pilarzinho 7 pontos, o Reno Vicente tem 6 pontos, o Ipiranga tem 6. Na 11ª posição, o Vila Fani, 4 pontos, e o Vila Sandra, 2 pontinhos na lanterna. Chama atenção o atual campeão Operário Pilarzinho, né? Só com 7 pontos na 8ª colocação. Tava perdendo pro Quitéria nessa última rodada por 3-2 em casa. Quem fez o gol, um golaço de falta, nos acréscimos para empatar, o Rafinha.
Fiéis Coxa, né? Garantiu A 3x3. Finha Garantiu 3x3 e evitou a derrota em casa do Pilarzinho. Né? Classificam 8, né? Isso. Mas o Operário Pilarzinho, ano passado, fez uma bela campanha, né? Não por acaso foi campeão, manteve boa parte do elenco, mas perdeu algumas peças. Tem bastante jogador aí mudando de time para a Suburbana dessa temporada. E o Novo Mundo, que finalista quase dos últimos, acho que 4 dos últimos 5 anos, mais uma vez assumindo a ponta da tabela. Lá em cima, né? Nas redes sociais você acompanha mais sobre a Suburbana num endereço diferente, né? Não é no @FederaçãoPR, é no @SuburbanaFPF no Instagram. Tudo sobre a Suburbana, o campeonato amador aqui de Curitiba. Sempre muito animado, sempre muito legal. De volta à segundona Sanepar para falar sobre a próxima rodada. A 7ª, a antepenúltima rodada dessa primeira fase. Certamente a gente vai ter mais time classificado, né? Mais coisas ali se encaminhando já com relação à fase decisiva, o mata-mata da segundona Sanepar. A 7ª rodada vai começar no sábado, 3h30 da tarde, com Paranavaí e Nacional de Campo Mourão, jogo lá no Valdemiro Wagner, em Paranavaí. No sábado, um pouquinho mais tarde, às 6h30, em Paranaguá, no Gigante do Itiberê, tem Patriotas e Galo Maringá. No domingo, dia 25 de maio, às 3h30 da tarde, o Toledo enfrenta o Iguaçu, o jogo é no 14 de dezembro, lá em Toledo. Esse que é o importante, né? Isso Confronto daí direto. tem que ficar bastante de olho, porque jogo se o vale Toledo vencer, praticamente Esse caminha a vale vaga, né, de classificação. Domingão, 3h30, no Valdomiro Gelinski, em Guarapuava, tem Batel e Foz do Iguaçu. E no domingo, às 6h30 da tarde, no Álvaro Alves, lá em Alvorada do Sul, o PSTC tenta sair da lanterna, tenta sair dessa sua situação horrível, enfrentando o Laranja Mecânica. Esses são os jogos da próxima rodada. Todos eles têm transmissão de graça no YouTube. TV FPF é o canal da Federação Paranense de Futebol no YouTube. E o jogo entre Paranavaí e Nacional também tem transmissão da TV Paranaturismo, TV aberta para todo o estado do Paraná no sábado à tarde. O Galo Maringá, mesmo que perca a vencibilidade, mantém a liderança de qualquer forma, né? Tem 4 pontos de vantagem para os outros times, principalmente o Paranavaí, que tem 10. Joga em casa ali contra o Nacional. Mas os grandes jogos, acho que, pensando pela parte de baixo, que tá tendo uma disputa boa, é o Toledo e Iguaçu, né? Se o Toledo tem 5 pontos, vencer já vai a 8. Deixa o Iguaçu numa situação bem complicada na tabela, vai ter que vencer os últimos 2 jogos, de qualquer forma tentar se classificar. E o PSTC é o jogo da vida. Em casa, contra a Laranja Mecânica, tem 2 pontinhos só, se vencer vai a 5, aí se coloca na briga. Agora, se perder, acho que pode dar baixo. E o Galo, né, o Patriotas é um dos times que tem 10 pontos, né? Se vencer, ele encosta também ali nessa questão da liderança, e a gente acredito que tem boa chance de ter matematicamente mais time classificado nessa próxima rodada. Estaremos de volta depois dessa 7ª rodada aí da segundona Sanepar para mostrar gols, lances, classificação. Vamos contando para você sempre aqui, programa a programa, a história dessa divisão de acesso aí do Campeonato Paranaense. De Lázaro, até a próxima. Valeu, Portinho, um abraço, saudação aqui ao nosso integrante. Gui volta no próximo. Segunda ainda tá aqui. Boa, garoto. Se o Perdi quiser ficar estendendo essa viagem aí, pô, viagem é bom, né? Viagem é Nós bom, temos pode que mostrar pra ele o hit Enfrentando o Pateta, o hit do de primeira aqui. botar alguém pra cantar, o Gui é do pagode. Então vamos lá. Só pra cadeira. Aqui é o seguinte, ó. Segundona Sanepar. Segundona Sanepar. Segundona Sanepar. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau.